Era uma manhã bem chuvosa, sabe? Tipo aquelas que você não quer ir à escola. Mesmo com aquela garoa, alguém tá tentando montar armadilhas. Aquele cara já tá completamente frustrado por ainda não ter aparecido nenhuma presa. A fome já tá tão grande que até mesmo um rato de esgoto serviria para comer. Naquele instante, ele acaba vendo um pássaro que tava sobrevoando por ali. E lá de cima, a ave também consegue ver a comida que tinha dentro da armadilha. E resolve tentar a sorte grande fazendo um voo de mergulho. Essa era exatamente a chance que o nosso prota esperava. Então o pássaro finalmente chega na armadilha, e agora a disputa é basicamente para ver quem vai ser o mais ágil. Nosso guri ninja consegue pegar ele, ou ao menos era isso que ele pensava, pois na verdade o nosso prota acabou sendo tapeado pela velocidade daquele bicho, mas com seu físico atlético e astérico, ele acerta uma raquetada, ou melhor, panelada no nosso pombo, lá ele. Aproveitando a oportunidade, ele já pega o bicho pelo pescoço e taca no chão, e com isso acaba desconectando os seus tubos de oxigênio, se é que você me entende. E finalmente, depois de esperar a noite toda, ele finalmente conseguiu pegar alguma coisa. Agora o próximo passo é vender aquele bicho no mercadinho do seu Zé, mas nesse mesmo instante ele começa a passar mal. A tremenda dor de cabeça que ele sentia o faz cair no chão. Ele comenta que aquelas dores são comuns, mas normalmente só sente à noite. Ele fala que o que ele sente não é exatamente uma dor, mas é como se ele tivesse mergulhado num completo caos. Até que durante toda aquela brisa ele acaba percebendo uma coisa. Diferente das outras vezes que isso aconteceu, agora ele está consciente. E na sua frente surge uma luz que ofusca toda a sua visão. As coisas vão ficando mais nítidas e ele se pergunta se o que vê na sua frente é um palácio. Já em frente ao prédio ele consegue observar uma porta entreaberta e então resolve entrar para ver o que tem lá dentro. É um lugar bastante grande e esquisito e mesmo assim ele continua ali avançando e observando. Aquele lugar tem bastante móveis velhos e empoeirados e em especial um deles chama a atenção do nosso prota. Uma máquina de escrever que estava no centro de tudo, mas ao olhar para aquilo ele acaba sentindo uma forte dor de cabeça e volta ao mundo real. E lá já tinha um mano totalmente calvo observando ele. Aquela sem dúvidas era a melhor hora para saquear alguém. O prota se levanta um tanto quanto tonto e comenta que aquela chuva só tá aumentando. Nosso mano carecão não perde tempo e já parte para cima do nosso prota. Ele já vai dizendo: ei, passa tudo, mano. Mas o nosso prota com um olhar Chad dá uma panelada na cara dele. Nosso mano Vin Diesel tá chorando porque apanhou pra um cara super fraco. Mano, e se tu é calvo, deixa o like, porque tu não tem cabelo, mas tem humildade. Então o sisteminha filho da mãe abre e fala que ele tem que dar o que pegou a outra pessoa. Caramba, e o prota tá ali indignadão. Olhando pro lado, ele percebe que o careca tava ali ainda. E só com o prota chegando perto, nosso mano ali já se borra de medo. Mas o prota tá dizendo: ei, mano, calma aí, eu só vim te dar minha pomba. Você quer ou não? Aí o cara diz que sim. Então o prota joga a pomba nele e o cara fica super feliz. O sisteminha tá dizendo: congratulations, bro. Mano, deixa eu te falar. Tu lembra daquela máquina de escrever que tava lá naquele palácio mal assombrado? E se eu te falar que ela é o sisteminha? E tá tipo enviando um fax do além. Ela tá dizendo que a recompensa daquela missão é um pergaminho que permite copiar a habilidade de alguém. Nosso prota tá achando que isso pode ser muito útil. O carecão tá agradecendo, dizendo que o prota é uma pessoa muito boa. E inesperadamente o prota pega aquele bicho novamente e sai correndo. E o cara lhe deu chilique porque não gostou de ser furtado pelo prota. O nosso prota foge até que finalmente chega em um lugar. Aquela era uma vilazinha bem pobre e pacata. Tinha um monte de caras trabalhando, mas eles param assim que vem o prota. Um deles vê o bicho que o prota conseguiu pegar e já cresce o olho. Então o prota fica bem atento e já começa a sacar a sua espada. Aquele cara sai bem confiante em direção ao nosso amigo. Os dois ficam se encarando e o nosso amigão ali parece estar bem confiante. Mas essa confiança acaba quando alguém toca o seu ombro. Nosso mano carecão tá dizendo que é melhor deixar o garoto em paz. Dessa forma ele já aproveita e vai embora. Enquanto isso, lá atrás o careca líder tá explicando que aquele cara tem um problema no cérebro. Então nosso prota prossegue andando até que chega em frente a uma loja. Na brutalidade ele já chega jogando aquele bicho em cima do balcão e pergunta quanto custa. E o nosso mano vendedor não gostou muito do que aconteceu. Ele fala que o prota não pode fazer isso porque aquele vidro custou uma verdadeira fortuna. E o nosso prota só tá imaginando que aquele cara é muito fresco. O cara fala que vai dar 9 moedas por aquele pássaro. Então o prota diz: ei, você tá de brincadeira comigo querendo me pagar essa merreca? Mas o cara tá dizendo que é simples, é a lei da oferta e demanda. Boladão, nosso prota tá dizendo que o inverno tá chegando e os pássaros também tão poucos, então quer 900 e acabou. Então nosso lojista fica um pouco pensativo ali, mas logo muda de ideia quando vê que o nosso prota tá saindo da loja.
Ele fala, calma mano, nós podemos negociar. Então, você falou que valia 900, não foi? E o nosso prota responde, 900 mano, era 900, agora é 1.200. Na mesma hora o nosso vendedor fica todo gelado. Bem sarcástico, o nosso prota tá perguntando, ei mano, 1.200, como é, vai levar ou não? E o nosso mano já mete aquele sorrisão amarelo. Então ele já saca a carteira e começa a contar, 1, 2, 3, 4. Pronto mano, isso é tudo que eu tenho, me deixa em paz. O nosso prota confere o dinheiro e vê que tá faltando 2 notas, mas ele diz que vai cobrar depois só com jurinhos de 20%. Ainda na loja, alguma coisa chama a atenção do nosso garoto. Ele vê uma jaqueta e já pergunta quanto custa. O vendedor fala que é 450 e pergunta se é para ele. Ele fala que não, mas na verdade ele precisa mesmo é de um remédio. Ele vê um remédio na prateleira, mas acha que tá custando caro demais. Como tá no inverno, ele acha que não vai inflamar e é bonzinho economizar uma grana, né? Então ele pega a jaqueta e cai fora dali. Então o nosso prota chega em casa e já dá de cara com seu irmãozinho estudando. O moleque fica todo animado quando vê ele. Ele pergunta como estão indo os estudos. O moleque fala que tá indo bem, mas na verdade queria caçar com o maninho. E pergunta quando finalmente vai poder fazer isso. Ele fala que nunca, é melhor que ele continue estudando. E fala que só não paga uma facul pra ele porque a grana tá muito apertada. Então ele saca do bolso as tripas que conseguiu pegar do pássaro e fala que vai fazer um jantarzinho top. Então ele já coloca em prática suas habilidades de Masterchef. Depois de bater um pratão, ele já se deita para descansar um pouco. E assim que pisca os olhos, ele volta àquele palácio estranho. E mais uma vez, ele já sai ali para explorar aquele lugar. Então ele vai mais uma vez até aquela máquina de escrever. Mas dessa vez ele pega um papel que estava em cima da mesa. Quando começa a ler, ele percebe que era a mesma mensagem que apareceu no seu sistema mais cedo. Ele fica de verdade muito espantado com aquilo. Do nada a máquina começa a apertar as teclas sozinhas. Ela estava querendo dizer que ele precisava ser bom, honesto e blá blá blá. O prata fala que nunca vai ser um trouxa e ser uma pessoa bondosa. Enquanto isso, uma mulher se aproximava da barraca do prota. Assim que ela entra, ela é surpreendida com o irmãozinho do prota que colocou uma kunai na sua garganta. Na mesma hora, ela grita com o susto que levou. O garoto pergunta, irmã Xiaoyu, o que você tá fazendo aqui? Aliviada, ela fala que pensou que o moleque já estava dormindo. Ela fala que veio visitar o Xiaosu porque ouviu rumores de que ele estava ferido. O garoto fala que foi apenas um machucado de leve. Nossa guria já fica toda preocupadinha. Quando ela vê nosso mano deitado ali parecendo um mendigo, ela quase começa a chorar. Nossa, o garoto fala que ela é uma milf e não deve se apaixonar pelo prota. Ela fala que não é nada disso e apenas pensa nele como um irmão. Ela fica toda envergonhada, mas o nosso garoto apenas faz pouco caso. Então ela fala que cansou e diz que vai voltar quando o prota estiver acordado. O nosso garoto se levanta e vai sentar na porta do barracão, mas é surpreendido com a fala do seu irmão, que pedia para ele não ser tão duro com ela. Ele fala que ela é uma indecente, pois até a viu fumando com outros caras. O nosso prota olha o nosso garoto bem sério e pergunta se ele acha que isso mesmo é indecência. Ele fala que para viver nesse mundo, quebrar regras é a regra e o manda apenas respeitar ela. Então o garoto pergunta, ei mano, você não estava dormindo agora mesmo? Mas o nosso prota fala que não, estava apenas pensando na vida. Ele fala para o seu irmãozinho que talvez finalmente tenha despertado uma habilidade especial. Nesse momento o garoto aponta para uma chuva de meteoros que estava passando no local. Bem nervoso, o prota tá dizendo ali, ei, nem pense em fazer nenhum pedido. Então o nosso prota fala que a habilidade do seu maninho é de conseguir tudo o que deseja, tipo aquela da palavra amaldiçoada do Jujutsu Kaisen, e como consequência ele acabava ficando doente por alguns dias. No outro dia a obra nos leva até uma sala de aula. Lá o professor estava fazendo um monte de perguntas aleatórias, mas ninguém estava a fim de responder porque aquela aula estava muito chata. E quem estava bisbilhotando a aula era o nosso prota. Ele estava na ponta dos pés tentando olhar pela janela. Então, fechando o livro, nosso professor finalmente encerra a aula. Na mesma hora, ele já olha para a janela, mas vê que não tem mais ninguém lá. Então ele vai até o prota que fica surpreso quando o vê. Ele fala que na próxima vez o nosso garoto poderá ficar em pé na porta para assistir a aula, só não poderá entrar. O nosso prota agradece bastante pela oportunidade. O nosso professor acende um bequizão e pergunta por que ele quer assistir a aula. O nosso garoto fala que conhecimento nunca é demais. Além disso, tem uma pergunta que ele está querendo fazer há muito tempo. E o professor fala, cuidado com o que vai perguntar, hein, mano? Ele pergunta o que aconteceu com a tecnologia que a humanidade tinha antes do apocalipse. Ele fala que o nosso prota não deveria se preocupar com isso, pois sobreviver já é o bastante. Mas de qualquer forma explica que o conhecimento sobre isso está na mão dos poderosos, aqueles que controlam as barreiras. Então o prota pergunta, por que não destruir as barreiras? E o professor fala que eles não podem fazer isso porque aquela é a única proteção que eles têm. No dia seguinte, mais uma vez, estamos na sala de aula. O professor está dizendo que a aula hoje é sobre como se defender de lobos. O professor fala, ei, você aí, me diga como eu posso me defender de lobos.
Ele estava apontando para o Prota, que ficou todo envergonhado. O Prota fala que precisa encontrar um lugar plano, arejado e bonito. Tudo isso para que você possa ter um bom lugar para se enterrar. O nosso professor fica chocado com o que acabou de ouvir. O nosso Prota sem jeito fica se perguntando, será que eu falei algo de errado? O professor continua ali sem falar nenhuma palavra. Então o nosso Prota se prepara para meter uma explicação. Ele fala que o professor sabe muito bem que encontrando um lobo sozinho ou com uma alcateia o resultado é o mesmo. E de Vasco. Então o nosso professor para pensar um pouco. O professor fala que a partir de amanhã o nosso garoto também vai ser o novo professor de sobrevivência da escola. O Prota fica todo orgulhoso e tá muito contente porque vai ser um professor. Nessa hora o seu sisteminha abre dizendo que ele acabou de concluir uma missão e por isso todo o seu corpo acabou ganhando um ponto de força. Prota tensiona sua mão e percebe que realmente está muito forte. Ele está impressionado porque de fato tudo aquilo é real e não é uma alucinação da sua cabeça. Nosso Prota pensa que uma pessoa normal tem uma força de 3 e a sua antes era 2.5, então agora ele tem uma força sobre-humana de 3.5. Ele tá felizão porque tá se tornando verdadeiramente indestrutível. Mas aí o seu irmão acabou interrompendo a sua brisa. Ele tá dizendo, ei mano, quer dizer que o professor te escolheu mesmo como um professor substituto? Então, será que ele também vai te escolher como um possível sucessor? Mas o Prota fala, bem, eu acho que ele só quer ganhar uns cigarrinhos ilegais. Mas o Prota fala que quando virar um professor, vai passar o cargo para o seu irmãozinho. Pois a verdade mesmo é que ele nunca deixará de ser um selvagem. O nosso garoto cerra os dentes. Ele tá se sentindo muito impotente, pois o seu irmão sempre abre mão das coisas para lhe garantir do bom e do melhor. Nosso Prota fala que vai fazer isso porque ele é muito inteligente e não deve desperdiçar o seu potencial. Então eles continuam andando em direção à sua casa. No caminho eles acabam encontrando uma trupe de mercenários. Um daqueles caras está dizendo que queria um dia de folga antes de ir para Jingshan. Mas como não sabiam o caminho, primeiro eles terão que ir até aquele vendedor para perguntar se ele conhece alguém que saiba. Depois que ouve aquilo, nosso Prota pensa consigo que ir para Jingshan é a mesma coisa que pedir para encontrar com o Vasco. O nosso Prota acabou passando bem perto de uma mulher muito gata e isso chama a sua atenção. Ele tá dizendo, ei mano, aquela mina parece um bicho indomável. O irmãozinho do Prota pergunta se ele acha que o vendedor vai indicar o Prota para esse trabalho. O Prota fala que além de Jingshan ser muito perigoso, aquelas pessoas também não são muito confiáveis, então é melhor evitá-las. Já à noite, nossos guris estão em casa. O maninho pergunta se o Prota tá bem. O nosso Prota fala que obviamente tá bem e pede para que ele não se preocupe porque não é nenhum irresponsável. Do lado de fora tem umas pessoas se aproximando e eles estão comentando. É verdade que o Xiao Su consegue sobreviver a lobos? Na hora que escutam isso, a nossa dupla já fica atenta. Mas antes ele para na porta para ouvir um pouco mais da conversa. Então o vendedor que os tinha levado até ali fala que aquela era a casa. E o Prota tá pensando, nossa mano, esse traíra realmente falou de mim. Lá fora o mano vendedor tá dizendo que trouxe visitinhas para o Prota. O nosso garotinho pergunta o que ele vai fazer para sair dessa. Ele manda ele ficar escondido porque bolou uma ideia genial. Então ele sai da cabana. Mas ele começa a falar nada com nada pro nosso vendedor que fica espantado. E todo mundo fica ali sem entender nada. O mercenário-chefe tá perguntando por que o vendedor levou ele num doido de pedra. Ele fala que vai fazer o vendedor pagar por ter desperdiçado seu tempo. E o vendedor tá tentando explicar ali, falando que não é bem assim, o Prota tá fingindo. Ele tá dizendo que por conta do Prota agora vai levar uma surra. Quando todo mundo tá indo embora, ele acaba reparando naquela mulher gata. Então eles acabam se encarando. Na mesma hora o sisteminha abre dizendo que uma habilidade foi copiada, uma habilidade de armas de fogo. O Prota tá simplesmente sem entender nada. Então o sisteminha fala que ele adquiriu habilidade avançada em armas de fogo. Nossa, o Prota se pergunta como ele adquiriu uma habilidade avançada se o seu pergaminho é de cópia básica. O sisteminha fala que há dois tipos de pergaminho. Os de habilidade básica, que permite copiar habilidades básicas e avançadas, e o pergaminho de duplicação mestre, que permite copiar habilidades de nível mestre, além de superpoderes. O Prota pergunta o nível de habilidade daquela garota. O sisteminha fala que é o nível perfeito. Ele pergunta por que uma mulher tão habilidosa tá com um bando daqueles, alguma coisa de errado. Mais uma vez o seu irmão acaba com a sua brisa gritando no seu pé do ouvido. Ele pergunta por que o Prota tá olhando pro rabo da gatinha. Da casa vizinha do Prota, a irmã Xiao tava saindo ali perguntando, ei, você tava olhando para o rabo de quem? O nosso Prota pergunta, o que você tá fazendo nessa casa? Então ela fala que se mudou e agora será vizinha do nosso Prota. Sagaz, o irmãozinho do Prota pergunta se ele já teve experiência com mulheres. Boladão, o Prota tá dizendo que
ele não pode sair fazendo comentários daqueles. Então, cheio de vergonha, o Prota se despede ali da irmã Xiaoyu. Quando chega em casa, o seu irmãozinho pergunta por que embaixo da sua cama tem um vidro de remédios e 2 batatas. Ele se pergunta se o Luyan lembra da vez que ele foi ferido por lobos. Daquela vez, misteriosamente, também tinha aparecido um vidro de remédios, e agora a mesma coisa. Então o irmãozinho fala que com certeza foi a irmã Xiaoyu, porque ela foi a única pessoa com quem ele comentou. Nessa mesma hora, o nosso Prota escuta um barulho. Na casa vizinha, um homem estava dizendo que foi visitar a irmã Xiaoyu, e ela tá gritando ali dizendo que não faz mais esses tipos de serviço. Ah, pra que serviço é esse? E aí nossos manos gados, digo, bravos, já ficam ali atentos para agir. O cara tá ali rasgando as suas roupas enquanto ela continua gritando. Rapaz, eu acho que a gente já sabe qual serviço ela prestava. Assim que o nosso Prota sai, o sisteminha já ativa a missão Ajude a Milf. O nosso Prota já vai sacando a sua tramontina enquanto voa pra cima do cara. O cara ali tá dizendo, ele acha que vai me vencer com essa faquinha de osso? Se liga aí o tamanho da peixeira, mano. Mas na primeira lapada, a espada do nosso mano quebra. O cara tá sem acreditar como aquilo acabou acontecendo. O nosso Prota dá-lhe um socão nas costelas e o joga no chão. No chão, o nosso mano se pergunta como um magrelinho como aquele tem tanta força. O Prota pergunta para a garota de propaganda quem é aquele cara. Ela fala que ele é um CLT da mina de carvão e também um responsável por aquele delito que aconteceu 2 noites atrás. Quando escuta isso, nosso Prota fica boladão e pensa que vai transformar aquele cara em uma peneira. Então o sisteminha, filho da mãe, ativa a missão Liberte o seu inimigo. Mas o Prota não tá nem aí, passa ele um cortão nas costelas. Ele tá dizendo, ei mano, você tem 3 minutos até chegar no hospital, senão você vai de Vasco. O nosso mano sai correndo e o sisteminha parabeniza pela conclusão da missão. O Luyan pergunta se o Prota não tem medo que aquele cara se cure e volte para o Vascar. Mas o nosso Prota fala que ali não tem hospital, então ele já foi de Vasco. O Luyan fala que quando crescer quer ser um salafrário igual ao seu irmão. O Prota fala que sabe que é lindo, mas infelizmente não pode ficar com a nossa Milf. Ela faz uma cara ali de quê? E tá dizendo para ele não se iludir porque ela vê apenas eles como irmãos. O Prota fica envergonhado e pede desculpas. Ele tá dizendo que a culpa foi do seu irmão por ter o iludido. E a nossa garota de propaganda tá ali rindo muito. Lá do além, o sisteminha fala que agora o nosso Prota tem uma missão secundária. Isso deixou o Prota bem empolgado. Então o nosso mano volta para aquele palácio e pega o papel para ver qual era a missão. Lá tá dizendo que porque ele perdeu a sua arma, a missão secundária acabou sendo ativada. E para completar, ele vai precisar que 100 pessoas o agradeçam por alguma coisa. O sisteminha já computa o agradecimento da garota de propaganda. O Prota pensa que se o sisteminha computasse raiva ao invés de agradecimentos, ele seria invencível. Então seu irmãozinho estava sentado na mesa até que ele chegou gritando pedindo para que o garoto agradecesse. O Luyan pergunta se o nosso mano enlouqueceu de vez. Ele lhe dá um peteleco e só manda ele obedecer. Então o garoto diz, ei mano, obrigado por cuidar de mim todo esse tempo. E dessa forma o sisteminha dá um ponto ao nosso Prota que fica se gabando por ser muito fácil. O nosso Prota tá dizendo, ei mano, vamos, continue me agradecendo. Sem nenhum pingo de vontade o garoto tá dizendo, obrigado. Mas o nosso Prota fica decepcionado porque não apareceu nada no sistema. Então ele pressiona o seu irmão para que lhe agradeça de forma genuína. E nessa onda eles acabam levando toda a noite. Acabou amanhecendo e eles nem dormiram tentando acumular pontos. O nosso Prota volta ao palácio para ver o que aconteceu. Nessa hora 2 moedas caem do nada em cima da mesa. O nosso Prota olha para cima para ver de onde elas vieram. Então ele vê tipo uma máquina de refrigerantes que estava atrás dele. Ele coloca uma moeda para ver o que vai sair de lá. De lá sai um potinho que ele pega e fica olhando um pouco para ver o que é. Lá tá dizendo que é um remédio, mas não especifica para quê. Então, do nada o nosso Prota volta para a vida real. O seu irmão pergunta se a habilidade dele é de fazer mágica porque apareceu com um pote do nada. Um pouco desconfiado, nosso Prota resolve tentar testar aquele remédio na sua ferida. Mas do nada, esse vídeo acaba e eu quero que tu deixe o like e peça a parte 2 nos comentários.